De antemão, agradecer a Léo, porque fez a indicação a respeito dos quebra-molas aqui na rua Rita Alça Espíndola. Agradecer a você de coração pela indicação, porque é uma situação que a gente vai discutindo nessa casa já faz 2 semanas. Não vou precisar repetir o que eu falei na semana passada sobre a responsabilidade que o município tem em relação a qualquer acidente que ocorra nesse trajeto. Não preciso falar, ficou bem pontuado na semana passada a respeito disso. Espero que o prefeito Ivaldo atenda ao apelo dessa casa e construa o quanto antes esses quebra-molas, porque é uma situação que estava havendo perigo de vida das pessoas. Simples assim. Em relação a um pedido de informações que eu fiz essa semana, existe uma coisa meio que nebulosa, em relação, Moraes, a um recurso que foi do antigo Fundef. E em relação a isso, ficou muito essa situação de saber quanto foi que foi depositado, como é que foi feito o rateio com os professores, quanto ficou para o município com esse dinheiro que ficou para ele, quanto ele usou, se está usando. E também uma coisa importantíssima é que alguns elementos, que o termo tem que ser esse, não pode ser um elemento Cícero, não posso usar um termo mais simplório, tem que usar um termo forte, e é esse. Alguns elementos tentaram enganar as professoras e os professores, dizendo a eles que o meu irmão, Roberto Gilson Raimundo Filho, havia recebido, Moraes, os honorários contratuais. E eu sei que se incomodou, porque fizemos uma reunião aqui, no Kennedy, as professoras da rede pública municipal compareceram em peso, e naquela reunião, Narciso, o meu irmão indicou justamente isso. No que concerne a parte do meu trabalho, eu não quero receber. Dou para o município e para vocês. O que aconteceu? Ficou um disse-me-disse, onde alguns elementos diziam que ele tinha recebido e ficou esse clima no ar. Resultado. Eu fiz pedido de informações, Cícero, e um dos tópicos em relação aos honorários contratuais para o patrono da causa, que no caso foi o meu irmão. Porque com base nisso a gente vai tentar descobrir esse mistério, tentar saber realmente se ele recebeu ou não esses recursos. Eu tenho convicção que não. Não é à toa que eu fiz esse pedido. E é justamente por isso que eu fiz esse pedido, Léo, porque a questão que nos é muito cara é a questão da honra. Não é fácil não, porque entrei na vida pública em 2012, e uma coisa que eu primo, Moraes, é não atacar as pessoas no campo pessoal. O embate político ele vai existir sempre. Oposição e situação estão ali para ter um embate político, um embate de ideias, mas essa questão do campo moral, onde você tenta denegrir a imagem das pessoas com base numa circunstância que não aconteceu, não. E, por azar desses elementos, Cícero, tem uma coisa chamada contabilidade. E na contabilidade do município vai aparecer se o advogado recebeu ou não esses recursos. No que concerne a outra parte aqui da minha fala, como eu falei na campanha, eu sempre disse que faria uma oposição vigilante, como estou fazendo, mas também fazer uma proposição, propor soluções para o município. E desde 2012, Cícero, você bem sabe, você me ajudou naquela campanha, em 2012, a gente enxergou em Cachoeirinha um problema sério em relação à moradia. Principalmente para as pessoas mais carentes, que não têm acesso a um financiamento, que não têm condições de poder comprar um terreno ou construir uma casa. E nesse tipo de situação, o município não pode se omitir. Razão pela qual existe um programa chamado Minha Casa Minha Vida. E essa foi uma indicação que eu fiz hoje, à casa, para que solicite ao prefeito Ivaldo que faça a devida parceria com o governo federal, Léo, para que o município de Cachoeirinha implante em Cachoeirinha o programa Minha Casa Minha Vida. Porque a gente tem que entender o seguinte, o programa Minha Casa Minha Vida, ele é pareado por faixas. Faixa 1, 2, 3, 4. A faixa 1 é a que mais nos interessa, Valmir, porque ela atende às pessoas que ganham até R$ 1.800 e a prestação da casa vai variar de R$ 80 a R$ 270. Praticamente o preço de um aluguel de qualquer casa em Cachoeirinha. Então, nesses termos, a gente vai conseguir oferecer ao mais pobre a condição de alcançar o tão acalentado sonho da casa própria. É uma circunstância que a gente pode trazer para Cachoeirinha e a gente tem que entender que cidades menores do que Cachoeirinha, como Jurema, por exemplo, tem o Minha Casa Minha Vida, Birajuba tem
e foi beneficiado com Minha Casa Minha Vida, e Cachoeirinha, que praticamente equivale a Jurema e Ibirajuba junto, não tem. Então a gente não pode dar as costas, não é, ao cidadão mais pobre, aquele que não tem condições de poder adquirir uma casa, aquele que paga o aluguel com muito sacrifício, e o município tem que olhar para essas pessoas também. Porque pontuando o que a gente vem dizendo desde o princípio do nosso trabalho aqui na Câmara, há obras, Narciso, que não dão voto. Essa é uma obra daquelas, porque a priori o prefeito não vai estar doando casas, Cícero. O prefeito vai fazer uma parceria com o governo federal para a construção dessas casas e elas não vão ser doadas. As pessoas vão adquirir, mas pagam uma prestação baratinha. E uma coisa que a gente não pode esquecer nunca é o seguinte, é que esse tipo de obra vindo para Cachoeirinha, Moraes, existe a possibilidade, dependendo do ajuste que se faça, que a empreiteira que faça a obra aqui, Cícero, compre parte, não é, dos materiais nas casas aqui da cidade de construção, não é, que parte das pessoas que trabalham como servente pedreiro, como eletricista, não é, sejam pessoas da cidade. Então, o tipo de obra que a gente vai, a princípio, movimentar o comércio, ajudar as pessoas que estão desempregadas com um emprego temporário, mas é um emprego, e principalmente, né, oferecer ao mais pobre a condição de poder adquirir uma casa própria. Faço apelo ao prefeito Ivaldo que acalente essa indicação dessa casa, para que a gente consiga dar uma resposta ao povo mais pobre, porque nessas horas, Léo, é que o município tem que dizer para que veio. É na hora da dificuldade que você tem que enfrentar o problema e dizer assim, estamos aqui. Dizer ao mais pobre, olha, apesar de toda a dificuldade, o município está correndo atrás, juntou-se com o governo federal e está dando a vocês a condição de possuir dignidade. Vocês possuem dignidade através do emprego e também de sua casa.